Protagonizado por Lady Gaga, o filme House of Gucci relembra a história real dessa família, que tem um sobrenome bem famoso no mundo da moda. Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, que entrou para a família Gucci em 1972, quando se casou com Maurizio Gucci. Dirigido por Ridley Scott, o filme é baseado no livro de mesmo nome, e conta com Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino no elenco. Hoje a gente vai saber mais sobre essa história que chocou a Itália e a indústria da moda nos anos 90. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Olha ela bem chique hoje, gente. Oi, gente. Hoje você falou oi sem eu falar pra você falar oi, né? Que milagre? Sim, ué, tô aqui, gente. Oi, tem que falar oi. Hoje a gente vai falar sobre esse caso que tá bombando, porque, gente, Lady Gaga tá fazendo esse papel e a gente ama Lady Gaga sobre isso, te apaixonado por Lady Gaga. Esse caso é bastante polêmico por conta desse nome, né, Gucci e tal. Essas famílias ricas, gente, sempre tem uma treta, sempre tem alguma coisa que chama bastante atenção. Esse caso pra mim é uma rasteira atrás de rasteira de rico. Sim, e é muito papo de rico, gente. Gente, tem umas partes que é segura na nossa mão pra entender o caso mesmo, porque é difícil. E vai dar bom, gente, vai dar pra entender. Mas eu vim aqui até caracterizada de rica, gente. Uma Cibele bem rica que me banque, me dê tudo. Me dê casa, dê dinheiro. iPhone, eu preciso disso tudo pra mim antes de bancar alguém. Antes da gente começar a falar sobre esse caso, confere aqui embaixo se você já tá inscrito nesse canal e já deixa o like logo no começo pra impulsionar esse vídeo, pra ele chegar pra mais gente. E dá uma olhadinha também no nosso Apoia-se, que tem conteúdo exclusivo para os apoiadores. Vamos então começar, né, Vitor? Porque hoje o caso tá grande. Sim, gente, vamos lá. É muita fofoca de gente rica. Vocês que gostam de fofoca, esse caso é cheio. Eu tô me sentindo o Louro José. Por quê? Da Ana Maria Braga. Por quê? Porque você tá muito velhinha rica. E eu sou igual a Ana Maria Braga, gente, porque do nada eu caio. Do nada eu caio, eu bato nas coisas. A Lila te mija. A Lila me mija. Aí, gente, é isso mesmo. No dia 27 de março de 1995, mais ou menos ali por volta de 8h30 da manhã de uma segunda-feira, o Giuseppe Onorato, porteiro do prédio onde ficava o escritório do Maurizio, ele estava ali na frente varrendo umas folhas de boa fazendo seu trabalho, quando ele viu um carro e do lado desse carro tinha um homem parado. E esse homem tava muito esquisito porque ele tava meio que impaciente, como se ele estivesse esperando alguém. De repente, ele ouviu alguém falando "Buongiorno". Ai, gente, italiano eu acho muito chique. É uma língua... Mamma mia. Ai, eu sou apaixonada, gente. Eu já fiz aula de italiano, não lembro nada. Olha! Mas eu acho lindo. Eu lembro que as velhas faziam aula mesmo de italiano. A gente vinha com uns papos de moremio. Moremio. Mas aí o Giuseppe tava lá, tranquilo, e ele ouviu alguém falando "Buongiorno" com ele. E era o Maurizio, ele tinha chegado e ele tava subindo ali. Começou a subir as escadas pra ir pro escritório dele. Quando o Maurizio tava quase chegando ali no foyer, como é que fala, Vitor? Foyer. O Giuseppe viu que o cara que tava parado do lado de fora do carro, ele começou a andar. Então ele pensou assim, então ele tava esperando pelo Maurizio. Só que de repente o homem, ele abriu o sobretudo com uma mão e com a outra mão ele tirou uma arma de lá de dentro. Ele esticou o braço e começou a atirar em direção às costas do Maurizio. O Giuseppe tava a pouco mais de 1 metro, assim. Ele tava muito perto do que tava acontecendo. Só que ele foi pego completamente de surpresa e ele não tinha muito o que fazer. Então ele ficou parado olhando assim com a vassoura na mão. A primeira bala acertou o quadril do Maurizio. A segunda, o ombro. A terceira bala atingiu de raspão o braço dele. Daí ele caiu no chão e aí ele recebeu o tiro fatal, que foi na têmpora. O atirador, ele já tava juntando ali as trouxinhas pra ir embora. Só que aí ele viu que o porteiro tinha visto tudo que aconteceu. E foi então que ele deu 2 disparos no porteiro e foi embora. Depois de levar 2 tiros no braço, o Giuseppe, ele ainda conseguiu subir as escadas, se arrastar pra tentar ajudar o Maurizio. E ele ficou lá, segurando a cabeça do Maurizio
numa poça de sangue até a polícia chegar. Pra gente entender isso tudo que eu acabei de contar, né? Quem era o Maurício, a motivação do crime, a gente precisa entender um pouco sobre o sobrenome dele, Gucci. E a gente precisa entender também a importância desse nome pro mundo da moda. A história do Maurício começa com o avô dele, o Gucci, que eu não tenho maturidade pra falar esse nome. Que é Gucci. Que desde que eu comecei a ver sobre esse caso, pra mim, ele é o véi da lancha. Não consigo ver ele de outra forma. Em 1897, o Gucci, que era filho de artesãos, ele começou a trabalhar num grande hotel em Londres. E ele trabalhou nesse hotel como porteiro. E o passatempo preferido dele era ficar olhando aquelas malas chiquérrimas das pessoas andando no hotel e tal, chegando. Achei um hobby chique. Em 1902, quando ele voltou para a cidade natal dele, que era Florença, ele começou a trabalhar em uma fábrica de couros. Foi nessa época que ele se casou com a Ida Calvelli, que era filha de uma costureira e de um alfaiate, que ele era, apaixonado. A Ida já tinha um filho de um outro relacionamento e com o Gucci ela teve a Grimalda, o Enzo, que foi um filho que eles tiveram infelizmente, morreu muito novinho, morreu criancinha ainda. E eles também tiveram outros 3 filhos. Eu vou falar agora o nome dos filhos e vocês vão ter que memorizar um pouquinho, porque eles vão voltar aqui nessa história pra gente conversar sobre eles. Que é o Aldo, que nasceu em 1905, o Vasco, que nasceu em 1907, sem piada sobre o nome dele, tá? E o Rodolfo, que nasceu em 1912. Eu dei uma ênfase no Rodolfo, né? Foi sem querer, mas é importante também. Já com essa família enorme, o Gucci, ele queria... Gente, eu não tenho mesmo maturidade pro nome dele, mas a gente vai conseguir. Não pode fazer piada com o Vasco, mas com o Gucci tá. Gente, mas Gucci é complicado. Mas o Gucci, ele queria abrir o próprio negócio. Empreendedor. E logo veio aí, em 1921, a empresa Gucci. E a Gucci, inicialmente, era uma loja especializada em couro, que vendia principalmente malas. À medida que os filhos foram crescendo, eles foram tudo engrenhando ali na empresa da família. Todo mundo começou a trabalhar em alguma coisinha, menos o Hugo, que era aquele filho que a Ida já tinha antes de se casar com o Gucci. Ele não tinha o mínimo interesse, gente, e direito dele, eu acho que é sobre isso. O Aldo ficava ali mais pra parte do comércio, enquanto o Vasco foi pra parte da produção. Já a Grimalda, ela trabalhava atrás do balcão da loja com um jovem que foi contratado pelo Gucci pra ali pro setor de vendas. O Rodolfo, ele ainda era muito criança, na época que o pessoal já tava ali pegando do batente, mas ele foi crescendo e ele também não tava muito com interesse na empresa da família, não. Mesmo quando os irmãos dele já estavam ali engajados, já estavam trabalhando mesmo na empresa do pai, o Rodolfo não brilhou o olho assim, trabalhar com a Gucci, não quero. Até porque, gente, Rodolfo tinha outros sonhos. As questões dos ricos, né? Não quero trabalhar na empresa do meu pai. Até porque, se o meu pai me deu emprego, se eu tenho um pai que me banca, é porque eu mereci. Eu mereci! Pronto, gente, encerrada a história. Pronto, é isso. Em 1929, quando o Rodolfo estava ali com seus 17 anos, o Gucci mandou ele para Roma, para ele entregar um pacote para um diretor, e foi aí que ele conheceu o Mário Camerini. Esse diretor acabou chamando o Rodolfo para ele fazer um teste ali, e ele gostou bastante do Rodolfo atuando e convidou ele para fazer um dos filmes dele. Inclusive, se quiserem me convidar também, estou aceitando, tá? Estou aberta a propostas. Caso do nada, né? Do nada. Mas eu também tô. Agora, uma curiosidade bem bacana, assim. O Rodolfo, ele usava um nome artístico. E esse nome era Maurício D'Ancora. Falei completamente errado esse D'Ancora, com certeza. Porque eu dei uma ênfase. Mas era esse nome que ele deu pro futuro filho dele. Ligando as pontas, hein? Ligando as pontas aqui, ó. Ligando o começo do vídeo que agora. E esse filho, ele teria junto com a Alessandra Wickenhausen, que é conhecida como Sandra Ravel. Se vocês estão achando estranho o nome artístico, gente, vai pesquisar qual é o nome da Suzana Vieira, vai? O nome da Suzana Vieira não é Suzana Vieira, você acha que é? Não, eu sei que não é. Que ali, né? Pesquisa aí, filho. Ué, Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, o que você acha? Ué, Anitta. Anitta! Ué, Cibele.
Gay, falha na Matrix. O Maurício nasceu no dia 26 de setembro de 1948 e o Rodolfo, ele ainda tava naquela de investir na vida dele, cinematográfica, e ele ainda não tinha intenção nenhuma de trabalhar nos negócios da família. Só que em 1935, o Mussolini acabou invadindo a Etiópia e, apesar de isso ter acontecido longe da costa italiana, isso acabou atingindo muito, principalmente os negócios da família. Mas por que isso acabava acontecendo? Porque a Liga das Nações acabaram decretando um embargo para a Itália. E como 52 países acabavam se recusando a vender para a Itália, como é que a família Gucci ia comprar o couro fino, não sei o que, especial, bonito, tal, coisa e tal, que eles compravam para fazer as malas? Daí quem tem medo, o Gucci ficou com medo de acabar falindo, daí ele começou a produzir botas pro exército, junto com as bolsas, para a empresa não falir mesmo, sabe? O Rodolfo tinha esposa e filho pra sustentar. E aí a Alessandra ficou botando juízo na cabeça dele, tipo, filho, vai trabalhar com seu pai, vai conseguir um dinheiro e tal. E foi aí que o Rodolfo foi até o Gucci e pediu pra trabalhar mesmo na Gucci. O Aldo já tava tomando mais à frente ali dos negócios, e aí ele conversou com o pai e falou assim, não, vamos aceitar o Rodolfo. Sabe por quê? Porque a gente tá com muita demanda de trabalho, porque agora a gente começou a produzir um novo produto, a gente tá precisando de gente, de mão de obra, então vai ser bom. Foi aí que o Rodolfo começou a trabalhar na Gucci. Em novembro de 1953, o Gucci acabou falecendo de ataque cardíaco. Ele estava com 72 anos de idade e, gente, ele faleceu se arrumando para ir no cinema com a esposa. Tava vivendo a vida dele, tranquilo, e acabou falecendo. Aí ela reparou que ele tava demorando muito para se arrumar e tal, daí ela foi lá ver o que tava acontecendo, apressar, falou assim, bora, fica, eu não tenho teu tempo. Chegou no banheiro, ele tava caído no chão. Aí, gente, eu tenho muito ranço desse homem e eu não falei com vocês lá no começo quando eu apresentei, porque eu não queria dar spoiler do caso. Mas vocês vão entender por que eu tenho um certo ranço, apesar de não é entender, mas compreender o contexto da época pra essa situação que eu vou contar agora pra vocês. No testamento, o velho falou que nenhuma mulher poderia ser proprietária da Gucci. E ele tem uma filha mulher. Ou seja, tirou a Grimalda ali do jogo. Então a empresa só ficaria para os filhos homens. Vocês têm noção, gente? Eu ficaria muito puta se eu fosse a Grimalda, sabe? Independente do machismo da época, porque a gente tem que levar isso em consideração, querendo ou não, ela tava trabalhando na empresa, como os outros irmãos, sabe? Loucura! E a Grimalda, ela teve um baque, assim, ela ficou bastante surpresa quando ela viu que os irmãos tinham conseguido ficar com a empresa, eles ficaram ali divididos em partes iguais e tal. Falhou a voz, tudo bom? E ela ficou ali com uma fazenda, com algumas terras, uma quantia de dinheiro, uma coisinha assim. Mas a empresa, que é realmente o que dá dinheiro, que tava dando dinheiro pra família, ela não tinha direito. Ela tentou negociar com os irmãos, mas tudo pé no saco também, tudo escrotinho. Ninguém quis entrar em acordo com ela. Ela tentou na justiça, mas mesmo assim, gente, não deu em nada. Ela não conseguiu rever a parte dela que ela teria direito na empresa. 2 anos depois do Gucci morrer, em 1977, a Aida acabou morrendo também, ela faleceu. Enquanto isso, o Aldo, ele tava cada vez mais expandindo a empresa, ele viajava muito pela empresa. O Rodolfo estava gerenciando a loja de Milão e o Vasco ficava ali com a franquia de Florença. Aí lembra que a gente falou lá no começo que ia ter treta de rico? Senta, que lá vem a história. Vai ter treta agora. Na década de 60, 70, a Gucci já tava ali com nome no mercado mesmo, sabe? Tava vendendo bolsa, calçado, fazia sucesso entre os ricos. Só que aí na década de 70, aconteceu uma coisa que começou ali a estremecer a questão dos Gucci. O Vasco, ele acabou falecendo de câncer em 1974. E por conta ali da lei de herança da Itália, coisa e tal, a esposa dele acabou ficando com 1/3 dele. Até porque eles não tinham filhos e tal, então quem ficou foi a esposa dele, a Maria. O Aldo e o Rodolfo começaram a ficar naquele jeito, né? Coçando, porque aí já tinha uma pessoa de fora da família e uma mulher. Eu acredito, assim, não tem relato disso, mas eu acredito que isso tem incomodado também,
de qualquer forma, sabe? Até porque eles não abriram mão pra própria irmã. E aí eles começaram a pentelhar a Maria pra ela vender as ações dela, pra vender a parte dela pra eles. Ela acabou cedendo, ela vendeu a parte dela, e aí a Gucci ficou pros dois irmãos, pro Aldo e pro Rodolfo. Ficou 50% pra cada um. Enquanto isso, Grimalda lá, esquecida no churrasco. Ela ficou com nada. É sempre bom lembrar. Sempre bom tá lembrando. A parte do Aldo, ele pegou 10% e dividiu entre os filhos dele. Já o Rodolfo, ele tinha o filho, né? O Maurício. Mas ele não quis dividir nada com filho nenhum, que no caso ele só tinha o mesmo Maurício, mas ele não quis dividir nada porque eles estavam brigados. Ele não estava conversando com o Maurício. Por quê? Porque o Maurício tava namorando com a Patrícia. Demorou, mas chegou a Patrícia, gente. Demorou, mas chegou. Tá aí entrando no tapete vermelho. Lady Gaga! O Maurício e a Patrícia se conheceram numa festa no dia 23 de novembro de 1970. Ele nunca tinha ouvido falar nela, mas ela sabia muito bem quem era ele. E o Maurício tinha se encantado com ela, com a beleza dela, coisa e tal. E a Patrícia já sabia quem era ele porque uma amiga já tinha falado dele. Já tinha falado quem era ele. E na época, o Maurício tinha 22 anos e a Patrícia, 21. Patrícia Reggiani Martinelli nasceu no dia 2 de dezembro de 1948. Filha da Silvana Barbieri, que foi uma moça que teve uma infância muito simples e ajudava ali no restaurante da família, que conheceu o Fernando Reggiani nesse restaurante. Agora senta e se prepara para esse picolé de limão. Nessa época, o Fernando era casado. Ele estava casado e mesmo assim, ele começou ali a se engraçar com a Silvana. Como 2 mais 2 são 4, quando duas pessoas vão lá pro rally rola, acabam tendo um filhinho, ainda mais quando não usa o que tem que ser usado. E foi assim que surgiu Patrícia. A Silvana disse que na época ele não podia assumir a Patrícia e o relacionamento com ela porque ele era casado. E aí, o que acontece? A Silvana acabou se casando com um cara chamado Martinelli. Demorou, né? Fazer isso aqui no vídeo. Porque Martinelli, eu achei muito italiano. Todos esses nomes dá pra fazer também. Não, mas Martinelli eu achei muito. Maurício. Martinelli. Patrícia. Sibeli, Vito. Vito é um nome italiano, não Vito Corleone. Português. Oi, tudo bom? Daí o Martinelli acabou assumindo a Patrícia, né? E eles foram morar juntos e tal, até que certo dia a esposa do Fernando faleceu. E aí a Silvana se mudou pra casa dele com a Patrícia e é isso. O Fernando adotou a Patrícia como filha, finalmente. E na época o Fernando era dono de uma companhia de transportes de Milão e os negócios estavam indo muito bem. Repara, gente, é história de gente rica. Até quando eles consideram assim, menor que eles, é rico ainda, muito rico. É rico, tá? Não enganei vocês em momento nenhum desse vídeo. Mas o pai do Maurício não tava gostando nem um pouco dele assumir um relacionamento com a Patrícia. O Rodolfo, ele era muito rígido na criação do Maurício e ele queria que o Maurício acabasse trabalhando na Gucci também, na empresa da família. Aí que eu falo assim, ora, como o mundo dá voltas, não é mesmo, Rodolfo? Não era você que não queria se meter com os negócios da família, Rodolfo? Tô arrumando briga com um homem que nem está mais entre nós, gente. E o Rodolfo também achava que o Maurício tava muito novo ali pra se engraçar, pra começar a namorar com uma pessoa que ele nem sabia muito bem da reputação da família dela e tal. É importante a gente falar que o Maurício, ele morava só com o Rodolfo, porque a Alessandra, que é a mãe dele, acabou falecendo quando ele tinha 5 anos de idade. Daí lembra que eu falei que eles não se falavam, que eles não se bicavam? Então, teve um episódio que fez com que eles parassem de se falar. No livro tem isso explicadinho e tal, mas no filme eles não colocaram. Aparentemente não são fofoqueiros como a gente. Ia ser muito detalhe. Ia ser muito detalhe, mas eu ia adorar, gente. Eu adoro uma treta. Já tinha 6 meses que a Patrícia e o Maurício estavam ali namorando, coisa e tal. E aí a Patrícia chamou o Maurício pra ir pra casa de praia do pai. Alguém me chama pra ir pra casa de praia. Eu quero. Eu quero. Aí ela tava ali, ansiosa, esperando. Ai, meu namoradinho vai chegar e tal, pra casa de praia. Só que aí ele não chegou. Deu a hora que eles marcaram, nada do Maurício. E aí a Patrícia ficou assim, ué, gente, a gente marcou.
Cadê ele aqui? E aí ela ligou pra casa dele e falou assim, oi, tô te esperando. E você não chegou até agora. O que aconteceu? Aí o Maurício explicou que ele pediu pro pai dele pra ele ir pra casa de praia, coisa e tal. E o Rodolfo não gostou nada. Ela ficou revoltadíssima. E tá certa. Nessa situação, gente, eu faria a mesma coisa. Que eu ia falar assim, meu filho, a sua idade. Ó, pelo amor de Deus. Você tem que pedir permissão pro seu pai pra fazer as coisas. Vem, troca de roupa e vem, que palhaçada. Aí o Maurício resolveu ir, falou pro pai que só ia ir ficar um pouquinho e tal, e voltar no mesmo dia. Só que ele acabou ficando, ele varou a noite lá. Se você é menor de idade, você respeita seus pais, tá? Eu tô falando do Maurício que ele já era maior de idade, dono do próprio umbigo. Aquelas que não querem ser mau exemplo. Agora é o momento de treta, gente. Prepara. Por quê? O Rodolfo percebeu que o filho não tinha chegado em casa, não tinha voltado. Ele ligou pra casa da Patrícia. Já puto da vida. Já tava daquele jeito. E pediu pra falar com o pai da Patrícia. E aí ele já foi soltando os cachorros. Falando que ele não gostava desse relacionamento. Que a Patrícia tava atrapalhando ele nos estudos. E falou até, gente, que a Patrícia tava interessada no dinheiro da família. Achei incrível que a atitude do Fernando, o pai da Patrícia, foi falar assim, meu filho, acorda que a gente também tem dinheiro. Esse é um tipo de coisa que eu não poderia responder em uma treta. Pois é, eu Porque ia ficar sem palavras. Eu ia mostrar meus R$2 na conta e ia falar assim, obrigada, ele tá voltando, tá? Briga de ricos. Briga de ricos, argumento de rico. A Lila tá olhando pra gente julgando. Ô, minha filha, desculpa te acordar, pode voltar a dormir, tá bom? Gostosa de mãe. Resultado dessa treta. Maurício voltou pra casa dele em Milão. Fez as suas malinhas da Gucci. Juntou seus paninhos de bunda nas malinhas. E foi pra casa da Patrícia. Saiu de casa, saiu fugido. Aí o Fernando deu abrigo pra ele. Que foi? Deixei tudo pra trás. Ai, eu vou ter que botar esse trecho. Aí ele deixou tudo pra trás e foi pra casa da Patrícia. O Fernando acolheu ele, deu emprego, deixou ele morando lá. Enfim, né? Porque pai e filho brigaram ali, teve treta. Em outubro de 1972, aconteceu o casório dos Pombinhos. Claro que foi um grande evento, pessoas ricas. Foi um evento social mesmo, aquela coisa bombástica. Os tios do Maurício estavam ali tentando fazer uma mediação pra eles voltarem a se falar. Mas o Rodolfo, gente, orgulhosíssimo, não queria voltar a falar com o filho. Só que o Aldo, ele tava com interesses financeiros ali. Ele queria que o Maurício trabalhasse na empresa e tal. Daí, depois de muita insistência, o Rodolfo acabou voltando a falar com o Maurício. Depois de 2 anos que eles estavam afastados. Foi então que o Rodolfo falou pro Maurício ir pra Nova York pra ele ajudar o tio. Conforme os anos foram passando, Maurício e Patrícia tiveram uma vida de luxo. Digna de véi da lancha. Eles tinham uma cobertura em Manhattan, carro com motorista. E esse carro, gente, só uma coisinha aqui pra gente colocar aqui, é importante dizer. A placa era personalizada. E tava escrito Mauícia, que é uma junção dos 2 nomes. Eu achei muito cafona. Então, gente, é isso que eu ia falar. O Vi fez esse roteiro e tá aqui escrito achei cafona. Achei. Não, e eu tava vendo aqui, aí eu vi esse achei cafona momentos depois que eu pensei assim, nossa, eu achei legal, vamos fazer, Vitor? Ah! Não acredito. Vitor. Vibelli. Vitor e Cibele. Gostei mais de Vibelli. Vai ter a placa Vibelli quando a gente for rico, tá? Mas só pra ostentar. A Patrícia sentia que todos os presentes que o Rodolfo acabava dando pro casal era meio que uma forma de agradecimento, sabe? Porque ela, querendo ou não, ajudou muito que eles voltassem a se falar. Porque ela tava falando com o Aldo também. Pra ele tentar falar com o Rodolfo, pra ver se eles voltavam a se falar. E o casal teve 2 filhas. Em 1976 nasceu a Alessandra, que recebeu o nome em homenagem à esposa do Rodolfo, né, a mãe do Maurício. Isso deixou o Rodolfo balançando o rabinho, ele ficou felizinho com isso. E a segunda filha, a Alegra, nasceu em 1981. Depois de trabalhar por 7 anos com o tio, o Aldo, o Maurício, a Patrícia e as filhas voltaram para Milão em 1982.
A saúde do Rodolfo já não estava das melhores e ele estava escondendo a doença, sabe? Só que em 1983, com 71 anos de idade, ele acabou falecendo. E se tudo tava indo pra frente, é aí que elas começam a ir pra trás. Porque com a morte do Rodolfo, essa disputa pela empresa acaba piorando. Segundo a Patrícia, quando o Maurício ele acabou ficando com 50% da empresa, da Gucci, ele deu uma mudada. Ele começou a agir muito por conta própria, sendo que antes ele ouvia muitas opiniões da Patrícia. Ela dava sempre conselhos e tal, e o Maurício ouvia. Só que depois da morte do pai, ele começou a parar de dar ouvidos pra ela. O Maurício tava com 35 anos de idade. E a herança que ele recebeu, gente? Multimilionária. Apartamentos luxuosíssimos em Nova York e Milão. 20 milhões de dólares em contas na Suíça e 50% da Gucci. O Aldo achou que com a morte do Rodolfo, tudo ia continuar a mesma coisa. Tudo ia ficar de boa. Só que, depois disso, o Maurício lutou por anos com o tio e com os primos, que eram donos da outra metade da empresa. E no meio disso tudo tinha uma questão bem importante. O Aldo, ele tava vivendo como um rei. Ai, sou rico, milionário, empresário. Só que ao mesmo tempo, ele vivia em meio a fraudes. Além de transferir ilegalmente milhões de dólares da Gucci América para suas empresas em paraísos fiscais, o Aldo tinha descontado pessoalmente vários cheques que eram destinados à empresa. E esses cheques, gente, somavam centenas de milhares de dólares. Foi aí que o Maurício entendeu que para ele ter mais poder na empresa, para ele conseguir ter mais poder mesmo, ele tinha que se juntar a um dos primos dele. O Maurício contou pro primo dele, o Paolo, que é filho do Aldo, os planos que ele tinha. Ele queria abrir uma outra Gucci, a Gucci License. E ele queria abrir em Amsterdã por conta de essas coisas fiscais mesmo, questões fiscais. E ele controlaria todas as licenças em nome da Gucci. O Maurício iria controlar essa nova empresa com 51% da posse e o Paolo ia ficar com o restante e ele seria o presidente da empresa. Aí, em troca, o que o Maurício queria? Lembra que eu falei que o Aldo tinha dividido 10% das ações com os filhos? Então, o Paolo tinha 3,3% da Gucci e o Maurício tinha 50%. O Maurício queria que o Paolo juntasse os 3,3% da empresa dele com 50% do Maurício, pra eles terem mais poder mesmo na Gucci, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. Com a ajuda do primo Paolo, o Maurício conseguiu dar uma rasteira no tio. A situação piorou porque o Aldo estava sendo acusado de supostas transgressões financeiras. Ele estava sob investigação do júri federal, gente, porque ele estava sendo acusado de desviar mais de 4 milhões de dólares da empresa. Enquanto isso, o Maurício, ele tava... Dá pra ver, né, pelo que eu falei, que ele tava bem focado ali na questão profissional. E por conta disso, ele acabou que tava se distanciando bastante da Patrícia. Em maio de 1985, ele abriu o guarda-roupa, separou ali os seus paninhos de bunda e nisso eles estavam em Milão. Daí ele arrumou ali, juntou os paninhos de bunda, falou que ia passar um tempo em Florença, uns dias e tal. Daí ele arrumou tudinho, deu um beijo nas filhas, né, que agora estavam com 9 anos. A Alessandra tava com 9 anos e a Allegra tava com 4. Ele deu um beijinho nas meninas e foi. O Maurício e a Patrícia chegaram até a conversar no telefone no dia seguinte e parecia que tava tudo normal, parecia que tava como antes. Na tarde seguinte, um médico que era muito amigo, assim, do Maurício, foi até a casa da Patrícia pra avisar que ele não ia voltar pra casa pro final de semana. A partir daí, o Maurício não voltaria mais pra casa da Patrícia. Assim, eles se separaram, mas ao mesmo tempo eles decidiram não contar de imediato pras filhas. E, na verdade, eles meio que estavam disfarçando, assim, pra sociedade mesmo. Eles iam em eventos públicos juntos. Essa coisa, né? Muito famosos, muito ricos, importantes, um nome muito marcante. Tem essa coisa também de manter as aparências, né? Era importante pra eles e eles decidiram manter as aparências de que
tava tudo bem, que eles estavam juntos ainda. E o fim do casamento deles, na verdade, foi só mais um dos problemas do Maurício. Porque ele deu uma rasteira no tio. Mas o tio acabou não aceitando muito bem, não. O Aldo e os filhos entregaram para as autoridades um dossiê, isso em junho de 1985, que tinham vários nomes de testemunhas-chave para acusar o Maurício de ter forjado a assinatura do próprio pai nos certificados das ações e para ele não ter que pagar ali impostos na herança. Depois dessas tretas todas que eu contei pra vocês, gente, na década de 80, a família Gucci já tava mais conhecida pelas tretas do que pelos produtos que eles vendiam. Fofoca boa a gente gosta e por conta disso, eles estavam nas manchetes das revistas, jornais, várias matérias contando todas essas reviravoltas. A relação com a Patrícia até que tava melhorando, assim, porque eles ainda estavam nessa de disfarçar que eles estavam juntos, então eles passavam realmente bastante tempo juntos. Eles chegaram a passar o Natal, né, juntinhos e tal, de família, feliz, montaram árvore. Ai, que lindo, que amor. Mas o que rola? A Patrícia, ela tava na esperança de voltar a relação deles como era antes, a ser tudo, né, tudo às mil maravilhas. Mas como todo bom Natal em família teve treta, e a partir daí eles começaram a envolver as filhas até nessa separação. A Patrícia até chegou a proibir as filhas de encontrarem com o pai. Depois que o Maurício acabou abandonando a família, a Patrícia, ela recorreu a uma antiga amiga dela, a Pina Auriemma, que teve, inclusive, envolvimento com o crime, que a gente ainda vai chegar lá. Em 1990, o Maurício, ele acabou reencontrando uma antiga colega, um oi sumida da vida dele, que é a Paola Frante. Ela tava com um filho, ela tinha um filho, mas ela tava separada do marido. Então os dois já estavam ali, tinham aquela coisa em comum. Ai, meu casamento está desgastado, que coisa. Começou ali uma relação no sigilo. Mas, gente, a Patrícia, ela não brinca em serviço. Ela estava muito atenta e ela tinha pessoas para informar com quem que o Maurício estava ali saindo. Em meio a isso tudo, os médicos diagnosticaram a Patrícia com um tumor na parte frontal esquerda do cérebro dela. E aí começou aquela coisa, a correria, coisa louca, tem que operar. A chance de sobreviver era muito pouca, assim, muito complicada a situação. E aí correu pra operar e tal. A mãe da Patrícia entrou em contato com o Maurício pra ver se ele podia ficar com as meninas, pra correr com a operação, resolver essa questão. O Maurício falou assim, difícil, hein? Complicado isso aí que você me pediu, meio complicado. Só que aí, o que aconteceu? Reviravolta. O tumor, que todo mundo tava achando que era maligno, na verdade, era benigno. Então, ficou tudo bem. A Patrícia se recuperou, tudo tranquilo, e ela voltou a ter energias para planejar como que ela ia se vingar do Maurício. Conforme a Paola ia adentrando mais na vida do Maurício, ele ia se afastando mais da Patrícia. Inclusive, ele pediu o divórcio mesmo. Ele pediu separação mesmo pra Patrícia. Enquanto isso, gente, Maurício não estava dirigindo muito bem a empresa, que só estava perdendo dinheiro. Ele teve que vender a parte dele inteira para Investcop por 120 milhões de dólares, isso em 1993. Daí teve uma entrevista que a Patrícia disse o seguinte: eu estava com raiva do Maurício por causa de muitas coisas naquela época. Mas acima de tudo isso, perdendo o negócio da família, foi estúpido, foi um fracasso. Eu estava cheia de raiva, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ele não deveria ter feito isso comigo. Em 19 de novembro de 1994, o divórcio deles foi oficializado. Na manhã do dia 27 de março de 1995, depois que a Patrícia ouviu a notícia da morte do Maurício, ela estava chorando de soluçar. Daí ela limpou as lágrimas e escreveu no seu diário, Paraíso. Ela então foi até a casa do Maurício, com um advogado e com a filha mais velha dela, e ela estava procurando pela Paola. Nessa época, o Maurício e a Paola já estavam morando juntos. Quando a Paola foi até o prédio do escritório do Maurício, ela levou um susto, ela ficou completamente baqueada com a multidão que tava ali. Não deixaram ela ver o corpo do Maurício, ela só conseguiu ver o corpo mesmo quando já tava no necrotério. Fora que a Paola, ela não tinha direito a nada que era do Maurício, porque
tudo que ele tinha ia diretamente para as filhas dele. Inclusive, ela tinha que deixar o apartamento em que ela morava o mais rápido possível. A Patrícia ficou responsável por cuidar de todo o velório, funeral, enfim, essas coisas que tem que resolver depois que uma pessoa morre. E a Paola ficou em casa. E a Patrícia, ela agiu como uma verdadeira viúva mesmo. Uma pessoa que perdeu o marido. Ela tava toda de preta, com véu preto, luvas pretas, tava toda a caráter mesmo de uma pessoa que acabou de perder o marido. Os jornais já estavam especulando ali uma certa similaridade com a morte do Maurício e as mortes que eram responsabilidade da máfia. Daí vocês lembram do porteiro? Então, ele começou a viver com medo, assim, porque ele era a única testemunha do que tinha acontecido, ele viu tudo que aconteceu, e ele tava com medo de que o assassino voltasse, gente, essa é a verdade, e ele teve que voltar a trabalhar no mesmo prédio depois que ele se recuperou. A realidade do pobre, que aqui a gente tá falando de rico, várias pessoas, não sei o quê, ele não teve escolha, ele teve que trabalhar no mesmo lugar. Ele ficou com medo no caso de queima de arquivo. Então, toda vez que alguém estranho chegava perto do prédio, ele já tremia na base. No dia 31 de janeiro de 1997, às 4h30 da manhã de uma sexta-feira, 2 carros de polícia estacionaram na frente da casa da Patrícia. E nesse momento, a Patrícia foi presa. Nesse mesmo dia, outras 4 pessoas foram presas em vários lugares da Itália, também acusadas de terem participado do crime. A amiga de muito tempo da Patrícia, essa que eu já citei, a Pina Auriemma, Ivano Savioni, um porteiro de um hotel de Milão, Benedetto Ceraulo, que é um mecânico, e Orazio Cicala, que era um gerente de um restaurante que já estava falido. Inclusive, ele estava preso já por conta de envolvimento com drogas. A notícia logo se espalhou pelos jornais, gente. Depois de 2 anos do crime, a Patrícia e mais 4 cúmplices que eram improváveis foram presos por causa desse assassinato. Depois que a Patrícia foi presa, a mídia começou a especular o motivo dela ter feito isso, sabe? Apelidaram ela de Viúva Negra e começaram a estereotipar mesmo essas coisas, tipo, teoria da conspiração, por que que a pessoa acabou fazendo isso? Aí as teorias eram, ela tava com ciúme da nova namorada, ela queria o dinheiro dele, ela tava puta porque ele tava negligenciando ela, esse tipo de coisa. Mas como que a polícia, depois de 2 anos de investigação, conseguiu chegar até os verdadeiros culpados pela morte do Maurício? O Ivano Savioni, um dia ele tava conversando com um amigo, aí ele falou assim, tá vendo que mataram o cara, o tal do Maurício? Fui eu. Você acredita? Fui eu. Ele confessou pro amigo que foi ele que tirou a vida do Maurício. E esse amigo ficou o quê? Chocado, passado. Na hora, com certeza, ele deve ter feito a linha, deve ter feito assim. Claro. E depois ele fez o quê? Ligou pra polícia e denunciou. Ele se encontrou com o investigador e ele contou, gente, com vários detalhes. E nesse momento eles tiveram certeza que era mesmo esse cara, porque foram muitos detalhes. A Patrícia encomendou a morte do Maurício e ela pagou 600 milhões de liras, ou quase 375 mil dólares. A amiga dela, a Pina, serviu ali como intermediadora da situação. Ela pegou o dinheiro, ela fez a transação, ela tratava ali da comunicação entre os matadores e a Patrícia. A Pina, ela esteve com o Savioni, que por sua vez envolveu o Horácio nessa. O Savioni, ele sabia que o Horácio tava cheio de dívida com o jogo, tava metido com o jogo, tava devendo dinheiro pra não sei quantas pessoas, tava ferrado de dinheiro. E foi o Horácio que encontrou o matador e que dirigiu o carro de fuga. E a pessoa que tirou a vida do Maurício era o Benedetto. Benedetto é outro nome, né, Vitor? Que é muito italiano. Benedetto. E o Benedetto era um mecânico que trabalhava ali perto de onde o Horácio trabalhava. O Benedetto, ele tinha uma arma, ele montou ali um silenciador e tal, ele trouxe balas da Suíça e depois de tudo, né, depois que ele concluiu o trabalho dele, ele destruiu a arma. Durante o julgamento, descobriu-se que a Patrícia estava ali mandando todo mundo ir rapidinho e concluir todo o crime antes do Maurício e a Paola se casarem. A Pina, ela confessou que ela tinha envolvimento, que ela tinha entrado em contato, coisa e tal, e ela falou que a Patrícia, ela não suportava a ideia de ter outra pessoa sendo conhecida como a senhora Maurizio Gucci. A Patrícia também tinha medo de que as filhas dela perdessem o direito à herança do Maurício se ele se casasse com a Paola e acabasse tendo filhos, ia ter que dividir, aí ia perder ou parte da herança ou a herança inteira.
dinheiro. Essa era uma preocupação da Patrícia. Preocupação de gente rico, gente. Quem não tem herança não tem esse tipo de preocupação. No tribunal, a Patrícia confessou que tinha pago dinheiro à Pina, mas ela falou que não era pro assassinato do Maurício. E ela ainda disse que foi a Pina que organizou tudo, ela que calculou tudo, e ameaçou a Patrícia que se ela não pagasse uma quantia em dinheiro, que no caso era uma quantia bem grande de dinheiro, 2 bilhões de liras ou 1.300.000 dólares, ela iria botar toda a culpa nela. Mas assim, além da confissão da própria Pina e do Savione, tinham também o registro das ligações que a Patrícia fez, tinham as testemunhas, né, o pessoal que conhecia eles, gente que trabalhava na casa, tinha também depoimento de psiquiatras e profissionais que conheciam ali o casal. A Patrícia e os seus 4 cúmplices foram considerados culpados pela morte do Maurício. A Patrícia e o Horácio foram condenados a 29 anos de prisão, o Ivano a 26 anos e a Pina a 25. E o Benedetto, que foi quem realmente atirou no Maurício, ele recebeu prisão perpétua. A Patrícia também foi condenada a pagar 200 bilhões de liras pro porteiro, né, que presenciou tudo e ainda sobrou pra ele, mas no final das contas ela não pagou nada. A Paola acabou passando por outra tragédia quando ela descobriu que o filho dela tirou a própria vida em 2001. Na prisão, gente, a Patrícia, ela tava trabalhando com jardinagem, ali no jardim da prisão. Ela teve um furão, tá? Eu acho... Ai, gente, não dá. Qual que era o nome do furão, Vitor? Bambi. Bambi. Ai, meu Deus. Bambi. Bambi. É isso, gente. Ela foi autorizada a ter um animalzinho de estimação. E também ela recebia ali visitas semanais da mãe e das filhas. Eu adoro essa parte, gente. É o seguinte. Em 2011, a Patrícia, ela poderia responder em liberdade. Em liberdade condicional, né? Só que com uma condição. Ela teria que trabalhar. Qual foi a reação dela? Falou assim, não, aí vocês querem demais de mim. Trabalhar? Não, gente. Nunca trabalhei na minha vida, nem agora que eu vou trabalhar. A Patrícia saiu da prisão em 2014, depois de cumprir 16 anos da sua pena. A pena foi reduzida por conta do bom comportamento dela. Os cúmplices também foram libertos, menos o Benedetto, que ele continuou ali cumprindo a pena dele de prisão perpétua em um presídio de segurança máxima. Em 2014, gente, a Patrícia, ela pensou bem... E ela pensou assim, não, acho que eu posso trabalhar assim. Acho que eu posso fazer esse esforço. Aí ela começou a ser consultora de uma grife. Agora vamos a fofocas mais atuais. Vou até me ajeitar na cadeira. A Patrícia, ela ficou ofendidíssima com a dona Lady Gaga. Por quê, gente? A Lady Gaga, ela não quis encontrar a Patrícia. É sobre isso, tá tudo bem. Direito da Lady Gaga. A Patrícia, ela acha que um bom ator tem que procurar o personagem que vai interpretar. Pra conhecer, coisa e tal. E a Lady Gaga não quis fazer isso. A Gaga explicou que ela não quis encontrar a Patrícia e nem ler o livro, porque ela achou que poderia acabar interferindo ali na própria interpretação dela. Então ela viu mais notícias mesmo sobre o caso e tal. Fora que ela reparou que a Patrícia era chegada ali numa mentirinha. House of Gucci ou Casa Gucci veio aí. Gente, eu não gosto do título em português, me julguem. Esse eu gosto de falar, dá um poder. House of Gucci. Já veio aí, tá nos cinemas. Quero saber se vocês estão curiosos pra saber como é que o filme retratou esse caso. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui que o YouTube tá te indicando. Ou então, já vai logo pra nossa playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!